A gente vai fazer uma atividade hoje, então, relacionada com a Semana Nacional do Cérebro. A gente pensou em alguma atividade que poderia abordar esses temas de neurociências com vocês. E eu, junto com a equipe da Casa da Ciência, né, a gente desenvolveu uma atividade baseada no experimento que eu fiz na minha monografia, quando eu estava terminando minha graduação, que eu fiz lá na psicobiologia. E eu trabalhei com esse tema que a gente chama de sentidos enganados, com as ilusões de óptica e como que elas afetam a nossa percepção do tempo. Mas antes de passar para o meu experimento, a gente queria que vocês fizessem um experimento. Então a gente vai fazer uma versão um pouquinho simplificada, não é muito não, é um pouquinho só diferente do que eu fiz na minha monografia. Vocês vão fazer esse experimento. Então a gente vai dividir vocês em grupos com 5 pessoas. Cada uma dessas 5 pessoas vai ter uma função diferente no grupo. Uma dessas pessoas vai ser o sujeito experimental. O que é sujeito experimental? É a pessoa que vai passar pelo experimento, é quem vai estar sujeita ao experimento que vai ser feito. Vocês vão receber esses papeizinhos aqui em cima, que tem o protocolo de experimento, a explicação de como é o experimento. Já escolham, conforme a gente separar os grupos, já escolhe quem vai ser o sujeito experimental e essa pessoa não leia o protocolo, tá? Porque se ela ler o protocolo, ela já vai saber quais são as respostas esperadas para o experimento, e aí não vai ter experimento, vai ter ela respondendo o que estava escrito no protocolo. Bom, os outros vão ser todos experimentadores, mas cada um vai estar com uma tarefa diferente. O primeiro experimentador vai ser quem conduz o experimento. Vocês vão receber, então, essas folhas, entre elas tem 3 imagens, uma folha inteira, uma fotografia, um desenho, enfim. Essa pessoa ela vai ter que mostrar a imagem para o sujeito experimental e depois esconder por um determinado tempo. Certo? Uma vez com cada uma das imagens. Enquanto isso, um segundo experimentador vai estar cronometrando. Vocês podem pegar cronômetro no celular mesmo. Esse segundo experimentador ele vai marcar quanto tempo a imagem tem que ser exibida e depois ele vai marcar quanto tempo o sujeito experimental acha que a imagem foi exibida. Então, mais devagar, tá lá. Vai o primeiro o experimentador 1 vai mostrar a imagem. Vamos dizer que ele tem que mostrar por 10 segundos. Então ele pega a imagem, mostra para o outro, e o 2 vai marcar o tempo. Mostrando ali para o amiguinho ou avisando ele. A hora que der os 10 segundos, vão tirar essa imagem. Então ele fala, tira, ou então ele mostra o cronômetro e o outro tira, marca esses 10 segundos. Depois disso, vai ser a vez do sujeito experimental falar quanto tempo ele acha que passou. Mas ele não vai falar, eu acho que passou 8 segundos. Ele vai medir esse tempo. Então você vai falar, começa a marcar. Aí o 2 vai marcar o tempo. E aí esse cara vai esperar um tempo que ele acha que é o mesmo tempo que ele viu a imagem. Então fica lá esperando, acho que foi isso, para. E aí vai parar o cronômetro. Deu para entender? Beleza, aí o terceiro experimentador vai fazer essas anotações. Então, vocês fizeram esse teste, a pessoa estimou o tempo dela, marca o que está escrito no cronômetro, vai ser esse experimentador 3 que vai anotar. E se ele perceber que aconteceu qualquer coisa durante o experimento, ele anota. Sei lá, o cara estava mostrando a imagem para ele e ficou olhando para o passarinho, anota isso. A imagem caiu, alguém derrubou, tocou um celular, passou uma ambulância, sei lá. Se aconteceu alguma coisa inesperada, anota isso, que pode ser importante depois para pensar o que aconteceu durante o experimento. E ele pode ser responsável por anotar também as respostas para o questionário, que vai ser a tarefa do quarto experimentador, mas aí vocês podem ver nos grupos, talvez seja mais fácil dividir. Tem um questionáriozinho junto com essas folhas também, é um questionário curto, tá? Tem meia dúzia de perguntas. E aí o experimentador 4 ele vai perguntar, depois que acabar de exibir as imagens, ele vai perguntar para o sujeito experimental cada uma dessas perguntas. E aí vocês podem decidir se ele mesmo anota a resposta ou se é mais fácil o experimentador 3 anotar, já que ele está cuidando de anotações. Isso pode ficar a critério de vocês. 2 dessas perguntas, que estão numeradas como pergunta 2 e 3, depois que vocês pegarem a do sujeito experimental, seria legal se vocês discutissem como um grupo todo. Tanto o sujeito quanto quem está fazendo o experimento discutir essas 2. Não vou falar agora quais elas são, mas está escrito lá, vocês vão ver. Que são perguntas que são interessantes para pensar como funciona o experimento como um todo, não só do ponto de vista de quem está passando pelo experimento. Bom, vocês vão receber, então, como eu disse, 3 imagens. Cada grupo vai receber 3 imagens. No verso dela, vocês vão ver que está indicado ou um T, ou um 1, ou um 2. A imagem T,
ou teste, ela só serve para vocês verem se está tudo funcionando. Então, ó, como é que é? Quem vai fazer qual? Eu sou 1, eu sou 2, eu sou 3, beleza, vamos fazer. Então você pega a T e faz, simula o experimento. Faz uma vez, mostra, espera o tempo, esconde, o outro conta o tempo, anota. Deu tudo certo? Beleza, continua. Não deu certo? Vê o que deu errado, conversa, corrige, chama a gente. A T ela vai servir para ver se está funcionando e para corrigir se alguma coisa deu errado. Depois dela, aí resolveu as dúvidas, acertou tudo, aí vocês vão fazer as imagens 1 e 2. Para o questionário, para os resultados do experimento, são sobre as imagens 1 e 2. A T ela só serve para ver se está dando certo mesmo, tá? Depois vocês podem esquecer ela. E o questionário ele vai ter 2 tipos de perguntas. Ele vai ter essas perguntas com esses quadrinhos de 1 a 7. Por exemplo, quão complexa é essa imagem? Se você achar que a imagem é muito complexa, você põe um 7. Se você achar que ela é muito simples, você põe um 1. Se achar que ela é um pouco complexa, você pode pôr um 4, um 5, aí vocês vão avaliar assim. E as outras perguntas são perguntas dissertativas. Então, por exemplo, as imagens deixaram você com a visão embaralhada? Tem um monte de linha, porque tem gente que vai querer falar um monte. Mas se você quiser responder, sim, deixaram. Tá ótimo, sim, deixaram. É uma resposta. Se vocês quiserem elaborar, pode ser útil, mas se achar que não tem o que elaborar, que é só sim ou não, pode pôr também, não tem problema. E é isso, podemos dividir e começar os experimentos. Eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, do que eu pensei para começar a fazer ele, o que eu obtive com ele. E aí, com os meus resultados e com algumas perguntas que sobraram no final, eu vou discutir os resultados de vocês e as perguntas de vocês também, beleza? Então, o que eu queria estudar no meu trabalho era a ilusão óptica de movimento afetando a percepção do tempo. Então, a gente pode dividir essa pergunta em 3 assuntos diferentes, né? As ilusões de óptica, o movimento e a percepção de tempo. Então vamos dar uma destrinchada, olhar uma coisa de cada vez. Primeiro vamos pensar em como a gente percebe o movimento. Bom, o nosso cérebro, ele não é como se fosse uma caixa que faz tudo. O cérebro tem diferentes áreas, diferentes partes com funções específicas. Aqui tem um exemplo, só para mostrar para vocês que tem um monte de partes, tá? São 60, sei lá, tem um monte de divisões de partes do cérebro, cada uma dessas partes com forma, estrutura anatômica própria, diferente umas das outras, e com funções, executando funções diferentes. E a gente já conhece uma dessas áreas como responsável por detectar movimento. Essa área que a gente chama ela de MT+, é a área que se ativa, que está mais ativa, mais funcionando mais quando a pessoa observa algum movimento. Uma coisa interessante, não sei se vocês já ouviram esse termo, neurônio espelho. Uma vez, uns pesquisadores italianos estavam fazendo um experimento sobre movimento e eles colocavam lá eletrodos na cabeça do macaco e colocavam um objeto, tipo uma banana na frente do macaco, esperava ele mexer no objeto e via que partes do cérebro dele estavam funcionando quando isso acontecia. Só que num dado momento, o registro estava funcionando lá, estava ligado, e ao invés do macaco pegar a banana, um experimentador pegou a banana. E o que eles observaram é que a mesma área que se ativava quando o macaco fazia aquela função, estava sendo ativa quando ele via aquela função. Então aqui, esses desenhos são representações do cérebro do macaco em diferentes ângulos de visão, né? E quanto mais clara a cor aqui, é que mais ativa,
mais ativa está essa área do cérebro quando o macaco estava executando uma ação ou quando ele estava observando. Vocês podem ver que não é toda a área, tipo essa área inteira aqui não está ativa nesse caso. Ela estava ativa quando ele alcançava o objeto, mas não quando ele via isso acontecer. Mas muitas dessas áreas se sobrepõem. Se a gente olhar aqui, ó, esse cantinho aqui de baixo se sobrepõe com esse aqui. Esse pedacinho ele está incluso nessa parte maior. Então tem partes do cérebro que executam uma dupla função. Ela tanto executa o movimento, serve para fazer o movimento, quanto para entender o movimento. Bom, o que isso tem a ver com o meu trabalho? O meu trabalho trabalhou com representação estática de movimento. Todas as obras que vocês viram aí, todas as pinturas, desenhos, tudo que vocês viram, nada disso estava se mexendo de verdade, né? Eram fotografias, eram coisas paradas, mas que passam a ideia de movimento. Então, como que a gente olha essa foto, essa imagem, e todo mundo tem a sensação de movimento, né? Ninguém acha que o flash está parado ali. Mas o que dessa foto passa a ideia de movimento? As linhas, muita gente falou. O que mais? A posição dele. Tem mais alguma coisa? Nesse desenho, e o fato de ser o flash. Nesse desenho, essas são as principais coisas que foram usadas. Então, realmente, essas linhas a gente chama de vetores. Elas tentam passar a impressão de direção do movimento e de intensidade. E a posição dele, que é uma posição de corrida. E, além disso, ela entra numa coisa que a gente chama de equilíbrio dinâmico. A gente olhando essa posição, a gente sabe que é impossível ficar parado desse jeito. Só é possível ficar nessa posição se você estiver no meio de um movimento. Então, a gente consegue perceber que uma pessoa nessa posição, ela cairia, ela não tem como se sustentar. E aí, nosso cérebro já interpreta que se ela não está caindo, se ela está parada ali, quer dizer que ela está no meio de alguma coisa. E a gente já imagina a continuidade desse movimento. Outras formas de representar um movimento é com imagens estroboscópicas, que é esse tipo de representação que tem aqui, ó, no rabinho do cachorro, nas patinhas dele. Você faz uma imagem só e representando como se fosse um monte de imagens sobrepostas. Então todo o movimento do cachorro está representado, o movimento inteiro da pata dele está pintado como se fosse uma coisa só. Isso, não sei se vocês já viram aquelas luzes de boate que fica piscando muito rápido. Luz estroboscópica é o nome dela. É a mesma impressão que dá, não é? Que dá, você está vendo vários flashes do mesmo movimento acontecendo. E uma outra forma de representar um movimento é com o blur, que é aquele borrão que fica. Sabe quando vocês tentam tirar foto de alguma coisa passando e fica aquela coisa borrada atrás? Esse é o blur. Você pode fazer isso numa foto de propósito para mostrar o movimento, ou você pode desenhar um blur para dar a impressão que a coisa estava se movendo. E o interessante é que todos esses tipos de representação, eles são capazes de ativar neurônios espelho relacionados com o movimento. Então, mesmo vendo uma obra que não se mexe, mas que passa a ideia de movimento, partes do seu cérebro que são necessárias para você se mover, elas também são necessárias para entender isso. Bom, deu para entender um pouco de como a gente percebe movimento. E como acontecem as ilusões de óptica, então? Bom, o basicão da nossa visão. A gente enxerga um objeto, a luz passa pelos nossos olhos e ela é projetada na parte de trás dos olhos, na retina, de ponta cabeça. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar isso. Mas a gente não enxerga o mundo de ponta cabeça. Como é que essa imagem de ponta cabeça no nosso olho vira a gente enxergando direito? O nosso cérebro é responsável por interpretar a imagem. Então, esse é um exemplo assim raso, simplório, assim, mas que ilustra que grande parte da nossa visão está mais relacionada com o cérebro do que com os olhos. Os olhos captam a luz, e o cérebro que vai organizar isso e fazer a gente entender o que essa luz está representando, onde que ela está, para onde que está indo, o que quer que seja. Então, quando a gente olha umas imagens desse tipo, que parece que estão se movendo, tenta olhar só para o meio aqui, ó. Elas são imagens estáticas, mas elas dão a impressão que estão se movendo, que piscam, que saem da tela, enfim, tem diferentes tipos de ilusão que vocês podem perceber. O que acontece quando a gente está vendo uma imagem dessas? Bom, quando a gente está olhando para qualquer coisa, mesmo que você ache que está olhando fixamente, tipo, você acha que está olhando para esse pontinho preto aqui fixamente, na verdade não está. Os seus olhos fazem movimentos o tempo todo, que a gente chama de movimentos sacádicos.
eles ficam dando pequenas tremidinhas, muito pequenininhas que você nem percebe. Esses movimentos são importantes para a gente ter noção de distância, porque conforme você vai variando o ângulo de visão, você vai vendo um pouquinho de outros ângulos do objeto e vai percebendo se ele está perto ou se ele está longe, porque se você enxerga uma imagem chapada, você não consegue ter noção de quão longe ela está. E o que acontece, então, é que o cérebro tem que interpretar se a gente não fica enxergando esses tremores o tempo todo. Ninguém está vendo o mundo pulando, né? Então, o que acontece é que o cérebro interpreta e corrige esse movimento. Então, por exemplo, você está olhando essa estrela e seus olhos se movem para a esquerda. Para você não ficar vendo a imagem se mudando de lado, o seu cérebro corrige. Então, se a imagem mudou para a esquerda, ele faz como se ela tivesse mudado para a direita e resulta que ela ficou no mesmo lugar. Então, você não percebe que teve esse movimento do seu olho. E aí, numa estrelinha dessa, é muito simples isso acontecer. Você pega alguns pontos de referência, o seu cérebro escolhe esses pontos automaticamente lá, o objeto se move, o seu olho se move, na verdade, né? A imagem dá uma deslocada e seu cérebro avisa, foi seu olho, tá no mesmo lugar. Só que quando você olha uma imagem dessas, seu cérebro começa a ficar meio confuso. Se seu olho mexe um pouquinho só para um lado, ele pode acabar errando, porque ele erra um ponto de referência. Por exemplo, nessa imagem, como as linhas são muito próximas umas das outras e tem essas cores que meio que também incomodam a visão, o cérebro acaba pegando pontos de referência errados e ele corrige errado. Então, ao invés de corrigir todo mundo um passo para a direita, ele corrige um passo para a direita, outro um passo para a esquerda, outro um passo para cima e do outro 3 passos. E essa confusão toda de um monte de pontos de referência colidindo é o que faz você ter a impressão que a imagem está fazendo coisas que ela não é capaz de fazer. Deu para entender? Bom, então a gente falou um pouco de movimento, um pouco de ilusão. Vamos pensar então no que a percepção de tempo tem a ver com o movimento, já relacionar essas duas coisas. Então o trabalho que já tinha sido feito no laboratório onde eu fiz o meu experimento foi com essas estátuas de Degas. Alguns grupos pegaram a imagem dessas estátuas também. Então eles trabalharam lá com uma série de estátuas, eles deram pontos para elas de acordo com quanto movimento as pessoas estimavam que elas tinham de 1 a 7. E pediram para eles, fizeram a mesma coisa que vocês. Sentaram lá, viram as imagens e depois estimavam quanto tempo essas imagens ficaram expostas. Então, experimentos com 36 segundos, eles tiveram o resultado que as imagens com mais movimento, como essa última aqui, elas pareciam ter ficado mais tempo na tela do que aquelas com menos movimento. Não sei se isso para todos os grupos, foi parecido com o resultado de vocês? Quem for igual ou parecido pode levantar a mão. A imagem com mais movimento ficou mais tempo? Quem foi diferente disso? Levanta a mão. A imagem com menos movimento ficou mais tempo? Ou vocês acham que ficou igual? Pouca gente respondeu, mas dos que responderam, quase todos a mais movimento, mais tempo. Depois eles fizeram esse mesmo experimento, só que usando tempos mais curtos, intervalos aí que variavam de 0,4 segundos até 8 segundos, tiveram o mesmo resultado, e aí eles atribuíram isso, eles imaginaram que isso era por causa de um fenômeno que chama arousal. É uma palavra em inglês, não existe uma tradução muito boa para arousal, mas é uma coisa como se fosse assim uma excitação, um estado de alerta assim, elevado quando você entra em contato com qualquer coisa. Então o que eles achavam é que o arousal ele era maior quando você via uma imagem com mais movimento e que ele interfere na percepção de tempo. Outros experimentos que fizeram mostrando essas mesmas bailarinas foi, ao invés de colocar o sujeito sentado para observar, colocaram ele sobre um estabilimetro, que é uma plataforma que consegue medir pequenas variações de posição da pessoa. E aí, quanto ao tempo, eles conseguiram o mesmo resultado, mas o que é interessante é que eles viram que enquanto a pessoa vê uma imagem com mais movimento, ela se mexe mais do que vendo uma imagem com pouco movimento. Então, lembra lá dos neurônios espelho? Eles são tão importantes, tão significativos, que só de você ver um movimento, você se mexe. De forma que talvez você nem perceba, mas você se mexe. Aí tem tem o eye tracking também, que é uma tecnologia de perceber para onde a pessoa está olhando. E o que é interessante nesse experimento é que eles viram que os lugares que as pessoas mais olham enquanto estão olhando essas imagens, e elas olham mais ainda nas imagens com mais movimento, são os pés e as mãos.
que são justamente as partes do corpo que realizam movimentos mais amplos, mais rápidos, mais dinâmicos, né? Bom, então explicamos aí como o movimento se relaciona com o tempo, agora vamos juntar tudo. Então o experimento que eu fiz foi com esse tipo de imagem, que alguns outros grupos também trabalharam, né, com as ilusões de ótica. O meu ambiente de trabalho era um pouco diferente de vocês. Eu colocava o meu sujeito experimental numa sala, sozinho, em silêncio, com luz controlada, e ao invés de eu ficar mostrando as coisas para ele na mão, era um programa de computador, com um teclado modificado que só tinha as teclas passar, começar a estimação e parar a estimação. Eu tinha 2 grupos, um grupo via as imagens por 9 segundos e o outro por 36 segundos. Fazia uma imagem teste, que era essa aqui, igual vocês fizeram. E aí que resultados eu tive? Os estímulos também foram, o pessoal que fez o grupo das ilusões aí usou as mesmas imagens que eu, né? E o que eu obtive? No grupo dos 9 segundos, teve uma diferençazinha aqui, mas essa diferença não é importante. Essa diferença a gente atribui ao acaso, assim, porque é muito pequena. Mas no grupo de 36 segundos tem uma diferença grande entre os tempos estimados para as duas imagens. Então aquela imagem que tinha mais movimento, ela foi estimada como durando mais tempo, e a outra como menos. Elas foram diferentes tanto uma da outra quanto do tempo real. E o que eu posso concluir a partir disso? Bom, primeiro que o tempo é uma variável importante. Se com 9 segundos eu não tive efeito e com 36 segundos eu tive, o tempo que eu vou trabalhar é importante. Se eu quiser fazer um outro experimento desse tipo, é importante eu escolher bem meu tempo, porque pode ser que a imagem seja sim capaz de afetar a percepção, mas que o tempo escolhido não é o bastante para isso acontecer. Se fosse 9 segundos, meu resultado ia ser que ninguém viu nada diferente. Como eu fiz o 36 também, eu sei que com 36 existe alteração. E se acontece com 36, então eu discordo daquela hipótese que eu falei do arousal. Porque o arousal é um fenômeno rápido, que dura poucos segundos. Se com 9 segundos eu não tive resultados de diferença, e com 36, que é um tempo muito longo, que o arousal não tem mais importância, eu tive, então algum outro fenômeno deve estar envolvido nessa modificação da percepção do tempo. E aí ficam perguntas que talvez vocês tenham também, pelo menos algumas delas, e que ficam como resultado do meu trabalho essas novas perguntas, que quais seriam esses mecanismos envolvidos na diferença da percepção do tempo? Será que os neurônios de espelho eles têm importância em como a gente percebe o tempo, já que eles estão relacionados com como a gente percebe o movimento? Afinal, o movimento só acontece ao longo de um tempo, né? Será que ao invés de ser o movimento em si das imagens, é alguma coisa ligada à confusão ou tontura, que foi uma resposta que eu obtive muito nos meus experimentos, que os sujeitos sentiam tontura quando olhavam a imagem com mais movimento. Então a gente tem movimento, tem complexidade, tem mudanças na imagem. Qual dessas coisas realmente afeta a percepção? Vocês pensaram nesse tipo de pergunta? Por que os resultados foram diferentes? O que pode ter influenciado? Vocês têm alguma hipótese? O que vocês acham que afetou o resultado de vocês? Ele falou assim que o fato da sala estar movimentada, ter barulho, e a imagem está sendo segurada por alguém que pode acabar mexendo a imagem, que isso pode interferir. Realmente, essa condição experimental que a gente simulou com vocês não é ideal, porque tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Um bom experimento, ele tira o máximo possível de variáveis, ele deixa só o que você quer observar. Ou pelo menos chega o mais perto disso que a gente puder. Mas o que mais? Se eu estou comparando... Deixa eu voltar. Se eu estou comparando essas duas imagens e eu estou querendo estudar movimento, só tem diferença de movimento entre essas duas coisas? Não, né? Tem um monte de outras coisas que pode estar afetando. A complexidade delas é diferente. Será que não é a complexidade que causa a diferença no tempo ao invés do movimento? Será que... Sei lá, a gente pode propor qualquer coisa. Será que ondas que fazem curva atrapalham a gente mais do que ondas retas, do que linhas mais retas? Ou será que, porque essa imagem é um pouco mais escura, será que escuro atrapalha mais do que claro? Tem um monte de outras variáveis que são possíveis. E vocês conseguem pensar em formas de aprimorar isso, como se fosse assim, experimentos futuros? O que vocês poderiam fazer para melhorar essa coleta de dados? Ir para uma sala silenciosa, para um ambiente adequado, o que mais? A imagem com alta qualidade, se você tiver a imagem pixelada, é diferente de ter uma imagem em alta definição.
Pode até ser que você esteja enxergando bem a imagem, mas o fato dela estar pixelada e a outra estar em alta definição pode ser uma variável a mais. Não é um movimento, é o quadradinho do pixel. O que vocês anotaram naquela pergunta sobre problemas no experimento? Vocês anotaram o quê? O que o João Carlos e seu nome? E a Yane propuseram é que as imagens poderiam ser mais diferentes para ajudar a observar outras coisas. Quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está fazendo uma troca. Eu não falaria que esse experimento que vocês propuseram é melhor nem pior, ele é diferente. Porque se eu ponho uma imagem colorida e uma preto e branco, eu estou testando se a colorida tem mais efeito que a preto e branco. Mas eu perco no sentido de saber se... por exemplo, se essa aqui fosse colorida, eu ia ter uma variável a mais, eu não tirei nada do experimento. Então ainda pode ser que seja outra das variáveis que está atrapalhando. Mas se eu estiver fazendo uma bateria de experimentos e algumas deles tiver preto e branco e colorido e outros tiverem só preto e branco, e aí essas baterias forem diferentes, aí eu posso comparar essas duas coisas e falar se o colorido fez diferença ou não. Isso, quanto menos variáveis você tiver, mais certeza você vai ter para falar qual a variável que está fazendo diferença. Praticamente já repeti a frase, assim, mas acho que vale a pena. O experimento, você está testando... Seu objetivo é testar uma coisa, né? Uma variável, uma hipótese. Então eu quero ver se nessas imagens, essa característica aqui, você pode escolher o movimento, a complexidade, a cor, o tamanho, a definição, a qualidade, mas escolhe uma dessas, eu quero saber se essa coisa interfere em outra coisa, no nosso caso. Se o movimento interfere no tempo. Quanto menos outras coisas você tiver em volta, mais fácil vai ter, mais segurança você vai ter para falar que é essa característica que está fazendo diferença. Se uma imagem for um filme passando em colorido, um filme de super-herói, sei lá, com coisa explodindo, não sei o quê, e outra imagem for uma foto em preto e branco de um tênis, são imagens muito diferentes. Elas você não consegue falar o que entre elas fez diferença no resultado final. Mas se for a mesma foto, tipo o mesmo tênis, uma preto e branco e uma colorida, sensacional. A única diferença entre elas é a cor. Aí você pode falar se colorido e preto e branco são diferentes, para a estimação de tempo, por exemplo. Cuidado com quantas variáveis você tem. Mas pegando o exemplo do tênis, se você colocar lá uma foto normal de um tênis e uma foto que tem que seja em 3D, ou pegar o objeto mesmo, pôr o tênis em cima da mesa. Aí você está testando a diferença entre uma imagem, uma representação, uma imagem plana e uma 3D. Você poderia fazer também se isso interfere no tempo de alguma forma diferente. Que também é interessante, porque o movimento ele pode acontecer em 2 dimensões, mas quantas vezes vocês viram alguma coisa correr exatamente em cima de uma linha, né? O movimento em geral ele acontece nas 3 dimensões. Poderia até ser um experimento interessante ver se existe diferença entre essas duas coisas. Até ao invés de fotografia com um vídeo mesmo. Um vídeo de uma pessoa andando reto assim e um vídeo de uma pessoa mudando de distância. E aí você vê se essa terceira dimensão interfere. Gente, queria fazer propaganda de 2 projetos que eu participo, que podem ser interessantes para vocês. Um deles é o PEIC, que é o Projeto de Ensino Interdisciplinar Comunitário. É um curso que os alunos da filosofia fundaram aqui na Faculdade de Filosofia da USP. É um curso noturno que está aberto para todo mundo que já for formado no ensino fundamental. Então não é para todos que estão aqui, infelizmente, mas quem já acabou o fundamental pode participar. A gente começou o ano letivo agora, mas no meio do ano tem processo seletivo de novo. E se vocês tiverem interesse, está aí o Facebook, o site, pode entrar lá, que sempre tem notícia, a gente avisa quando for ter processo seletivo. E o PEIC é um espaço para, como o nome já diz, né, para ensino interdisciplinar. Então a gente não trabalha com os conteúdos como a escola trabalha, tipo ciências, história, geografia e tal, tudo separadinho. A gente trabalha com grandes áreas e fazendo temas que abranjam vários assuntos ao mesmo tempo. A gente preza por desenvolver habilidades com vocês, desenvolver método científico, interpretação de gráfico, falar em público, enfim. Quem tiver interesse, entra lá, vê nossas atividades, se interessar, no meio do ano tem a possibilidade de entrar. E o outro projeto que eu participo é a Ilha do Conhecimento, que é um site de divulgação e difusão científica. É um lugar que nós, pesquisadores, graduandos, pós-graduandos, escrevemos matérias sobre ciência, sobre, enfim, vários tópicos diferentes em ciência, para vocês, para a população que é leiga e interessada em ciência. Lá a gente tem diferentes tipos, a gente tem tem texto curto, tem texto longo, tem vídeo, tem ciência para todos os gostos, assim.
E também o site é o ilhadoconhecimento.com.br. A gente está também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E entrem lá, conheçam o portal. Acho que a gente atualiza 2 vezes por semana, pelo menos. Então sempre tem coisa nova. E ficaria feliz de ter as visitas de vocês por lá. Agora sim, obrigado. Bom, então muito obrigada, Fernando. Acho que todos ficamos com várias dúvidas e é isso que faz uma palestra muito boa, né? Deixar muitas perguntas. Obrigada.